Você já vai a palavra de Deus, amém? Já que o Samuel vai estar ministrando a palavra de Deus, que Deus use o seu servo de uma forma glória a Deus, aleluia. Glorificar Deus pela vida dele aqui, o seu irmão, faz nos ajudar, amém? Deus abençoe em nome de Jesus para todo o Brasil. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias em Efésios 2, verso 1. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, pela tua graça. Graças a Deus. Efésios capítulo 2, verso 1. Amém. Glória a Deus, abençoe Jesus. Não vou falar aquela frase. Glória a Deus. Efésios 2, verso 1. Amém. Outro diga amém. Amém. Diz assim: E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, causa do amor, do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de pregar essa noite debaixo do tema do pecado para a salvação pela graça. No capítulo 1, irmãos, dessa carta, o apóstolo Paulo enfatizou no plano de Deus para o universo e para a igreja, plano tremendo e extraordinário, plano que incluiu a eleição de Deus, a escolha divina, a nossa adoção à família de Deus. Aleluia. O plano que incluiu a redenção de Cristo Jesus e o plano que incluiu o selo do Espírito e a dádiva do Espírito a nós, como garantia, como penhor desta obra que foi planejada na eternidade e seria levado a efeito. No capítulo 1, o apóstolo Paulo orou para que o Espírito de Deus desse entendimento desta gloriosa obra que Deus planejou na eternidade, para que a igreja já entendesse a riqueza sublime do seu chamamento, do que ela é para o coração de Deus, para que a igreja entendesse a suprema riqueza do poder de Deus que está à disposição da igreja, o mesmo poder que Deus exerceu ressuscitando o seu Filho de entre os mortos. Aleluia. No capítulo 2, o apóstolo Paulo vai trabalhar sobre a historificação deste plano, como este plano que foi feito na eternidade vai se tornar real, concreto na história das nossas vidas. Tem descrito a nossa possessão espiritual em Cristo. No capítulo 1, o apóstolo Paulo vai passar agora para a nossa posição em Cristo. E o que é tremendo é que Paulo vai dizer que Deus nos tirou
da sepultura espiritual e nos colocou na posição do trono. Vejam vocês que o apóstolo sai das profundezas do pessimismo acerca do homem para as alturas excelsas do otimismo acerca de Deus. Paulo sai das profundezas daquilo que o homem é por natureza, daquilo que o homem virá a ser pela graça de Deus. Eu gostaria de destacar aqui 4 obras, 4 princípios que levaram e construíram este plano para que este plano pudesse ser concretizado. Primeiro, eu gostaria de falar a obra do pecado contra nós. Segundo, a obra de Deus por nós. Terceiro, a obra de Deus em nós. E quarto, a obra de Deus através de nós. Em primeiro lugar, nós vamos olhar para a obra do pecado contra nós. Isso está muito expresso no verso de João 3, que diz que Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E Ele vos deu a luminosidade, e a perdição dos quais nós, os cristãos, foram redimidos. As almas não regeneradas estão mortas em ofensas e em pecados. E o interessante, irmãos, que Ele vos deu vida, estando vós mortos nus. Esses nus indica o domínio ou a esfera onde vivem os pecadores não regenerados, ou seja, o homem antes de Cristo está vivo para as atrações do pecado, mas está morto para Deus. E o que significa estar morto aqui? Significa que o homem é incapaz de entender, de apreciar as coisas de Deus. Ele não possui vida espiritual. E qual é a característica de uma pessoa morta fisicamente? Ela não recebe estímulos mais do que está ao seu redor. Ela não vê, ela não ouve, ela não sente, ela não tem fome, ela não tem sede, ela não reage mais a estímulos externos. Então, o que é uma pessoa morta espiritualmente? É uma pessoa que não reage mais a estímulos espirituais. Ela não tem ouvidos para ouvir a voz de Deus. Ela não tem olhos para ver as maravilhas de Deus. Ela não tem fome da palavra de Deus. Ela não tem sede da presença de Deus. Ela está absolutamente insensível, indiferente, apática, inerte para qualquer estímulo espiritual. Ela não tem percepção das coisas espirituais. Agora, o que é que provocou a morte? Paulo diz: e Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A causa da morte são os delitos e pecados. A palavra delito, irmãos, traz a ideia de pisar falsamente, de escorregar, de pisar em falso, ou de pisar fora da estrada. E a palavra pecado significa errar o alvo, ou seja, não ser aquilo que você deveria ser, não atingir o padrão que Deus, ou a meta, ou o propósito que Deus fez para você. Nesse sentido, o salário do pecado é a morte, diz as Escrituras. Nesse sentido é que a Bíblia diz que o homem está morto. Pois o pecado, irmãos, é a morte da alma. Onde quer que ele prevaleça, a privação de toda a vida espiritual. Nós não estávamos mortos, irmãos, por causa dos atos pecaminosos que foram cometidos. Não estávamos mortos porque a gente pecava, não. Estávamos mortos por causa da natureza pecaminosa que existe no pecado.
ou seja, a essência. A essência do pecado gera morte. Morte o quê? Morte eterna, morte espiritual. Deus nos livre, irmãos, de tantas coisas, mas a morte eterna é uma consequência da escolha do homem que não confessa Cristo, não se arrepende dos seus pecados, ele morre e consequentemente vai ser julgado por Deus e condenado ao inferno. O mundo, irmãos, é um grande cemitério. Em cada sepultura tem uma pedra tubular. Em todas as sepulturas, irmãos, a frase é a mesma: está morto por causa do pecado. É assim, irmãos, que toda a humanidade se encontra hoje morta por causa do pecado. Os pecadores estão mortos, sendo destituídos dos princípios e poderes da vida espiritual, separados de Deus, a fonte da vida. Eles estão mortos na lei, como um criminoso é condenado e é chamado de um homem morto. Então veja que a situação daquele que não tem Cristo não é apenas que ele está doente, não é apenas que ele está fraco, não é apenas que ele está precisando de ajuda, ele precisa de ressurreição. É por isso que não se reforma o homem. Não é apenas uma questão de deixar certos hábitos que ele vai ser um bom crente. Não é apenas uma mudança de hábitos. Não é largar essa prática em favor daquela prática que automaticamente ele se tornará um cristão. Ser cristão é algo profundamente revolucionário. É ressuscitar, é nascer de novo. E é claro, irmãos, que nem todas as pessoas estão no grau de decomposição, no mesmo nível ou de degradação, mas toda a pessoa que não tem Cristo, ela está morta nos seus delitos e pecados. A segunda coisa que você encontra na obra do pecado contra nós é que o homem não está só morto, não. Diz o texto que o homem ele é desobediente. E é daqui que nós precisamos entender que essa morte aqui não é uma pessoa que está completamente inativa. Ela está inativa para a relação das coisas de Deus, mas ela está viva para a questão do pecado. Então ela é desobediente. Nos versos 2 e 3, a parte A diz: dos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Assim como o espírito bom opera aquilo que é bom nas almas obedientes, assim esse espírito mau opera o que é mau nos homens perversos. Veja que Paulo está listando aqui as três forças, os três inimigos que levam o homem a se rebelar contra Deus, os quais Deus nos mostra e nos revela nesse texto. Então, quais são os três inimigos? Quais são as três forças hostis que levam o homem a se rebelar contra Deus? Primeiro, o mundo. Se percebe isso claramente no texto. O que significa andar segundo o curso deste mundo? Que mundo é esse? Este mundo significa um sistema corrompido, cujos valores não são do reino de Deus. E a pessoa que não tem Cristo, ela é massificada, ela é pressionada a entrar dentro desta forma, a pensar conforme as pessoas pensam, a agir conforme as pessoas agem. Elas acham loucura você agir de acordo com os princípios de Deus, da palavra de Deus, do reino de Deus. Elas se conformam com isso, com esse certo. Então, quando você vê uma pessoa que não aceita os princípios de Deus, que não concorda com os princípios da palavra de Deus, que acha meios para barganhar com Deus, para se atribuir ao perdão de Deus, para cometer toda a sorte de tropeço, você percebe que essa pessoa ela vive segundo o curso desse mundo. Essas pessoas são orientadas conforme andar como o mundo anda, a pensar como o mundo pensa, a se comportar como o mundo comporta. Então, essas pessoas são levadas segundo o curso desse mundo. E você percebe que muitos crentes agem desta maneira. Isso é triste, porque não percebe a ação maligna espiritual que o diabo está investindo em suas vidas, deturpando seu caráter e seu comportamento. Você percebe que o mundo tem seus valores,
Talvez a gente pudesse aqui sintetizar isso na lei de Gerson, que é a lei de levar a vantagem em tudo. São valores do mundo, são as leis do mundo, é a forma do mundo, aonde ser grande é ser aplaudido, ser privilegiado, estar no topo da pirâmide, quando para o reino de Deus ser grande é ser servo. Parece que o reino está de ponta cabeça, aonde aquilo que o mundo aplaude, o reino de Deus não valoriza. Aquilo que o mundo acha supra-sumo, para o reino de Deus tem pouco valor. Como temos descrito em Mateus capítulo 5, verso de número 1: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então percebe, irmãos, aqui que os valores do mundo desprezam essas coisas, e o mundo vai tornando a mentalidade, a ideia, a cabeça dessas pessoas. Ele vai botando todo mundo dentro dessa forma para afastar o homem de Deus e matá-lo espiritualmente. As pessoas são escravas desse sistema. Segundo inimigo hostil que milita contra o homem, o diabo e seus demônios. Está aí no verso 2, se você está com a sua Bíblia, os quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, Satanás, ou o diabo, ou o príncipe deste mundo, que age nas pessoas, que manieta, que encabeça, que coloca uma coleira no pescoço das pessoas e as leva como um ser carrega um animal, um cachorro pela rua, onde as pessoas são escravas do diabo. Aqueles que andam em ofensas e pecados estão de acordo com o curso desse mundo, são do diabo. Os gentios, irmãos, os judeus, eles tinham uma mentalidade e a opinião deles eram bastante iguais. Eles acreditavam que o ar era representado como assento do seu reino. Tanto os judeus como os gentios, que o ar estava cheio de espíritos malignos e que destes espíritos agiam. Então os homens perversos são escravos de Satanás. O curso e o teor da vida deles são de acordo com as sugestões dele. Diz Paulo que este espírito atua, age nos filhos da desobediência. Este inimigo que é perverso, que é assassino, que é mentiroso, que é ladrão, que é pai da mentira, aleluia, que é sujo, que é imundo e maligno, ele amarra as pessoas, ele escraviza as pessoas, ele põe uma coleira nas pessoas e elas estão sujeitas e são levadas cativos pelo diabo como ele quer. É por isso que ele é chamado de Deus deste mundo. E a ideia que Paulo usa aqui, por exemplo, era quando os comandantes romanos entravam e conquistavam uma cidade, eles pegavam os prisioneiros e amarravam uma corda no pescoço, iam amarrando uns aos outros em correntes, iam levando aquela fila de gente tomada, escravizada, dominada, estrada fora, e entravam no cortejo cidade afora. O que Paulo está dizendo é que o homem sem Deus está acorrentado com Satanás, fazendo a vontade de Satanás. Ele é escravo não só do mundo, não só do pecado, mas do próprio maligno.
agindo e atuando nessas pessoas. Terceiro, irmãos, a carne, entre os quais todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que é a carne aqui? A carne aqui não é só o corpo, a carne aqui é a nossa natureza caída. Você percebe que Jesus ensinou que dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios. É por isso, irmãos, que os pensadores iluministas, eles erraram tão redondamente sobre o homem. Quando John Locke disse que o homem era uma tábula rasa, o homem era aquilo que o ambiente o fizer. Ou quando Jean-Jacques Rousseau disse que o homem é bom, e a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que o homem é nascido em pecado, e que o homem, a parte da graça de Deus, ele age segundo as inclinações, os impulsos, os desejos e a concupiscência da carne, fazendo a vontade da carne, ou seja, cumprindo os desejos da carne. Eu falo cumprir os desejos da carne porque, falando assim, essas palavras elas podem denotar a força e o poder que essas concupiscências têm sobre os homens e fazem com que os homens se rendam sobre elas. Fazendo a vontade da carne, ou seja, inclui todos os pecados e perversidades. Nós somos por natureza escravos da carne e dos nossos afetos corruptos. Antes de confiarmos em Cristo, vivíamos na fé verdadeira, convicção de todos aqueles pecados a quais a natureza corrupta nos inclina. A mente carnal faz um homem perfeito, escravo de seus apetites viciosos. E Paulo diz que as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ciúme, inimizade, porfia, inveja, glutonaria, bebedice e coisas semelhantes a essa, ou seja, o mal, impureza e corrupção estão dentro do homem. Existe uma natureza pecaminosa que puxa para o mal, que puxa para o pecado. Paulo diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus e gera morte. Então, não obstante o avanço da ciência, pecado continua sendo pecado. Se continuarmos na prática do pecado, essa prática vai nos levar para a morte e, consequentemente, vai nos levar para o inferno. Então, a tarde que temos hoje é uma tarde para nós nos arrependermos dos nossos erros, confessarmos os nossos pecados, permitir que Deus mude a nossa natureza caída em uma natureza morta. Não significa dizer, irmãos, aqui que essa natureza vive em nós, não. Nós temos uma natureza transformada, mas encarcerada numa carne não redimida. Paulo vai dizer então que o homem está morto e que o homem está vivendo uma situação totalmente desesperadora. Ele é desobediente por causa dessas forças hostis que agem na sua vida. Em terceiro lugar, irmãos, você vai ver que o homem não é apenas que ele está morto ou é desobediente, mas o homem ele é depravado. Parte B do verso 3 diz: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ele não só deseja, ele faz. Ele não só deseja e cobiça, não. Ele leva seu desejo à consumação. O homem pratica o mal e porque deseja o mal, ele pratica o mal. E Paulo termina essa descrição fatídica, mostrando como o pecado trabalha contra nós, dizendo que o homem está em quarto lugar condenado. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Somos por natureza filhos da ira, assim como os outros. O homem é assim como o outro por natureza. Não
não somente por costume e imitação, mas em razão de nossas inclinações e apetites naturais. Nós não somos diferentes dos outros. Nós temos pecado como as outras pessoas. Temos falhas e limitações como os outros. Fora de Cristo, como é a situação do homem, ele está morto por causa do pecado. Ele está escravizado por causa do pecado, do mundo, do diabo e da carne. Ele está condenado e está debaixo da ira de Deus. Que razão então tem para nós procurar essa graça que os fará filhos de Deus e herdeiros da glória? Mas interessante, irmãos, é o que diz o verso 4, me emociona. Vamos ver a primeira palavra do verso 4. Mas, porque Paulo dá uma descrição terrível do homem, uma descrição fatídica do homem, como está morto nos seus pecados, como está corrompido por causa do pecado, é escravo do diabo, é escravo de suas inclinações, está preso em suas consciências. Mas Paulo, quando encontra solução aqui, Paulo olha para os céus e encontra o mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Glória! Aleluia! Quando nós não encontrarmos mais solução aqui, irmãos, olhemos para cima, porque é de cima que vem o nosso socorro. O apóstolo Paulo, irmãos, aqui vai destacar 4 princípios. 4 princípios que faz com que a nossa redenção seja realizada. E juntamente com ele nos ressuscitou e vocês aceitaram os lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade conosco em Cristo Jesus. Perceba que existem 4 coisas aí. Existe amor, misericórdia, graça e bondade. Então o amor vai vazar em 2 coisas. O amor vai vazar em misericórdia e vai vazar em graça. Então são essas coisas que a cruz nos permite e que Deus produz. O amor de Deus por nós. Segundo, Deus trabalha por nós. Nesse versículo, o apóstolo começa o seu relato sobre a gloriosa mudança que acontece nele pela graça da conversão. O próprio Deus é autor dessa grande e feliz mudança. A salvação é para a glória de Deus. Deus demonstra aqui sua misericórdia e amor sem limites para com aqueles que estão espiritualmente mortos por causa da sua própria pecaminosidade. O amor é a sua inclinação para nos fazer bem como criaturas simples. A misericórdia nos respeita como criaturas apóstatas e miseráveis. E mesmo estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Porque por mais do que qualquer outra coisa, uma pessoa morta espiritualmente precisa ser revivida, vivificada por Deus. A salvação traz vida espiritual ao morto. O poder que ressuscita os cristãos da morte e os vivifica é o mesmo poder que energiza todos os aspectos da vida cristã. Como assim? O poder que ressuscita os cristãos da morte e os vivifica. Como assim? Romanos 6, verso 1 diz, 1 ao 7. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte do batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído
sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Então perceba que o apóstolo Paulo nos traz uma realidade. Qual é a realidade? Ele nos traz a realidade da graça. O que é graça? Graça é aquilo que Deus nos dá sem nós merecermos. Então Cristo nos concede graça. Concede graça pelo seu grande amor com que nos amou, nos envolvendo em cordas de amor. A nossa condição é uma condição deplorável, desastrosa, triste, terrível. Aí Deus nos ama. Eu disse isso ontem aqui. Os maiores discursos e as maiores lições que Jesus deu e passou não foram para multidões, foram para pessoas a sós. Talvez se Cristo não tivesse conversado com Nicodemos, não saberíamos o relato de João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez se Cristo não tivesse conversado com Nicodemos, não teríamos essa preciosidade. Não entenderíamos o que é que motiva Deus descer dos céus e morrer por nós. Talvez se Cristo não tivesse conversado com Nicodemos, não saberíamos a questão real e o propósito de Deus agir em nossa causa. Por quê? Porque o nosso amor está no objeto amado. Você entende isso? Como assim? Eu amo ele porque ele é simpático, ele é gentil, ele é carinhoso, ela é atenciosa, ela é sincera, ela é verdadeira. Consequentemente, se as pessoas não têm essas virtudes, ou se a pessoa tem uma conduta, um comportamento, uma qualidade errada da qual nós não gostamos, nós não amamos essa pessoa. Deus não. Deus não nos ama por nós, Ele ama por Ele mesmo. Ele nos ama porque Ele é amor. Independentemente do que façamos ou nos comportemos, Deus nos ama. Que graça maravilhosa. Graça maior do que o meu pecado. Graça visível, perceptível, atuante e abrangente sempre pela fé. Esta graça que nós alcançamos e nutrimos forças essa tarde. Esta é a graça de Deus. A graça que nos dá liberdade para confessarmos os nossos erros e nos arrependermos dos nossos pecados. Não é uma graça que temos que fazer como muleta, se abraçar com ela, encobrir pecados e falhas e justificá-las porque estamos na graça. Não. Estamos na graça, mas nós não vivemos em pecados. Por quê? Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então perceba que assim como Cristo foi crucificado, crucificamos com Cristo o nosso velho homem, as nossas paixões, as nossas inclinações, os nossos desejos, as nossas paixões carnais, a nossa natureza pecaminosa, os nossos sentimentos distorcidos, os nossos sentimentos depravados, crucificamos com Cristo e fomos sepultados na semana da sua morte. Assim como Cristo morreu, nós morremos para
nos incomoda, você tem noção. Incomoda até crente. Por quê? Porque a cruz demonstra que nós não somos bons. A cruz demonstra o quão miseráveis e degradados nós somos. Quão dependentes nós somos das graças de Deus. Não tem nexo. Não tem lógica. Eu já morri para o pecado. Como é que eu vou viver debaixo de pecado? Como é que eu vou querer os princípios de Deus? E vou tentar achar a solução. Mas a solução é isso, é muito radical, isso é muito apertamento. E nós temos que fazer o quê? Relativizar. O que é relativismo? O relativismo diz que não existe verdades absolutas e nem valores absolutos. No certo tem errado, no errado tem certo, não existe isso. Na Bíblia, pecado é pecado, santidade é santidade, verdade é verdade, mentira é mentira. Ou você é crente ou você não é. Ou você permite Deus mudar seu coração, ou você vai viver uma vida debaixo da ira de Deus. É o mesmo poder que energiza todos os aspectos da vida cristã. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Você conhece pessoas assim, irmãos? Como eu estava sentado esses dias e pregava e dizia, pessoas que vêm pregar e me admiravam vendo pregando, hoje eu me entristeço. Pessoas na avó que nós tínhamos como espelho, como referência, estaria homem de Deus e estava debaixo de pecado, de fornicação, de mentira, de adultério, de corrupção, de desonestidade. Está na Bíblia. Não obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurresso dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Ou se não dê brecha para cair em pecado, não dê sua mente para o pecado, não dê seu corpo para o pecado, não dê seus pensamentos para o pecado, mas dê os seus membros para Deus, para que em seus membros seja justiça. O que é isso? Na minha vida, nas minhas ações, é injustiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, se da graça. Sabe o que nós estamos dizendo aqui? Nós temos a oportunidade de escolher pecar ou não pecar, errar ou não errar, fazer ou não fazer, porque a graça nos dá a liberdade. Mas Paulo diz aqui, não anulando o primeiro versículo, mas Paulo diz aqui que nós temos a capacidade de escolha, né? E essa capacidade, seja qual delas nós tomamos, vai trazer consequências terríveis para as nossas vidas, boas ou ruins. Para nós finalizarmos aqui, para encerrarmos aqui, percebe, irmãos, que o apóstolo Paulo diz, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Ai, Jesus! Vou ler de novo o versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Você conhece gente assim? Que diz, não, mas não estamos vivendo mais no tempo da lei, nós estamos vivendo no tempo da graça. Não sabeis que aquele a quem vós ofereceis como selos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Ou seja, quem você obedece, quem você inclina, quem você dá lugar, você é servo dele. Entre essas pessoas que vivem e justificam seus erros, usando a graça de Deus, elas são escravos do pecado. Ah, meu Deus do céu.
Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Ou seja, o Evangelho foi pregado a vocês, essa palavra foi pregada a vocês, Cristo foi apresentado a vocês, vocês já se arrependeram, vocês aceitaram essa palavra como obedientes de coração. Não tem lógica, não tem nexo. Vivam para a justiça, vivam para Deus, sejam libertos todos os dias, transformados todos os dias, mudados todos os dias. Se você não tem força, dobra o joelho, clama pelo sangue, deixa a cruz te cobrir, deixa o sangue te alcançar e mudar você verdadeiramente. Olhemos o que Deus faz. Em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 5, se não me falha a memória, olha o que ele faz. Versículo 6: e juntamente com ele, estou encerrando, pastor, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Perceba, isso aprendi com Gonçalo Miranda. O mesmo, quais são os três princípios da exaltação de Cristo? Ressurreição, ascensão e Deus o faz assentar no trono. Perceba que da mesma forma como Deus faz com Cristo, Deus faz conosco. Irmão, o que nós temos para reclamar de Deus? O que nós vamos dizer no dia do juízo se nós não arrependermos? O que vamos dizer para Deus? Que desculpa daremos a Deus? Que justificativa que Deus não me amou? Que Deus não me ouviu? Que Deus não fez nada? Deus já fez. Olha o que Deus faz para aqueles que são mudados e transformados. Deus os ressuscita, faz com que essas pessoas sejam transformadas e os assentam no lugar celestiais. Agora, essas pessoas que vivem segundo o corpo desse mundo, tem muitos crentes assim, é triste, mas eu tenho que dizer a realidade. Debaixo do pecado, essas pessoas estão assentadas nos lugares celestiais? Não estão. Ao ressuscitar a Cristo dentre os mortos, ele realmente ressuscitou todos os fiéis juntamente com ele. O tempo verbal aqui de ressuscitou e fez indica serem os resultados imediatos da salvação. Ou seja, eu aceitei, confessei e me arrependi. Isso acontece quando eu confesso, imediatamente. Deus me ressuscita, me transforma num novo ser humano, me liberta e me faz sentar juntamente com ele. O cristão não só está morto para o pecado e vivo para a justiça por meio da ressurreição de Cristo, mas também desfruta da exaltação do Senhor e compartilha da sua glória preeminente. A esfera sobrenatural onde Deus reina, nos lugares celestiais, como também a esfera sobrenatural aonde Satanás governa temporariamente. Essa esfera espiritual é onde as bênçãos dos cristãos estão, onde a esperança dele, onde os sentimentos dele devem estar e aonde os seus olhos devem desfrutar da comunhão com o Senhor. É a esfera de onde toda a revelação divina provém e para onde vão todo o louvor de todas as suas petições, as regiões celestiais. Ao colocá-lo à sua direita nos lugares celestiais, o Pai nos elevou e nos glorificou nele e com ele, Cristo Jesus. Os pecadores rolam no pó, mas as almas santificadas se sentem em lugares celestiais. O mundo é como nada para nós, comparado ao que nós veremos nos céus. Nós seremos exaltados para reinar com Deus e se assentar juntamente com Cristo no seu trono de exaltação. É isso que motiva essa tarde. E a eternidade para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, para a sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. As riquezas da sua graça, ou seja, não há dúvida de que a salvação é em grande parte para a bênção do cristão, porém, e ainda mais para o propósito da glorificação eterna de Deus. Por conceder aos cristãos sua graça e sua bondade,
pelo que Ele fez em salvar os pecadores. E para nós encerrarmos de vez, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, o pecador convertido é um pecador salvo. Os pecadores convertidos são livres da ira de Deus, pois somos criados em Cristo Jesus. E isto é por causa do que Ele fez e o que Ele sofreu. Fiquemos de pé em nome de Jesus. E como é que Deus trabalha em nós? Para as boas obras. Para que não parecesse que estava desencorajado às boas obras, aqui observa que Deus, em sua nova criação, nos projeta para